pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa de hoje eu estou recebendo a professora Letícia Baruffi, que também é nutricionista. Letícia, obrigada pela sua presença, viu? Imagina. O nosso tema do programa é hipertensão. E eu já começo te perguntando, o que é a hipertensão? Bom, a hipertensão é a elevação dos níveis pressóricos assegurados. Então, quando a pressão do indivíduo está maior que 140 por 90 porque pode ter só a sistólica elevada ou só a diastólica elevada, comprovada através do diagnóstico do médico. Então, aí você tem o diagnóstico de hipertensão arterial. E como que ela se desenvolve? Bom, a hipertensão, ela tem vários fatores de risco. Pode ser genético, então 80 a 90%, se seus pais são hipertensos, você pode desenvolver a hipertensão, ou por fatores do ambiente, então a obesidade, alimentação inadequada, o uso de bebida alcoólica, o uso do cigarro, a falta de atividade física e também o estresse, né? Que quase a gente não vive nesse estresse nesse mundo de hoje. Então, todos esses fatores conjuntos podem elevar a pressão e desenvolver a hipertensão. Mas também a gente tem a hipertensão que ela é advinda de outras doenças. Então, você tem uma doença e dessa doença você puxa a hipertensão como segundo diagnóstico. Um exemplo, por exemplo, é a diabetes. E como que funciona essa relação da diabetes com hipertensão? Quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa em nível elevado de glicose, né? Então, uma glicemia elevada no sangue, juntamente com o nível de hemoglobina glicada também elevado. Então, você tem mais açúcar circulando no sangue do que guardado dentro das células. Certo. Então, você vai ter o diagnóstico de diabetes. A hipertensão ela é associada porque a gente mexe também na condição da metabolização, tanto da glicemia quanto dos níveis de sódio. Então, vai fazer com que essa pressão eleve um pouco mais nesse indivíduo. Então, nesse caso, para o diabetes, o açúcar é o vilão, mas também correlacionado ao sal? Sim. Então, quando a gente pensa em diabetes, a gente tem que tratar também a ingesta de sódio, que é o sal de cozinha, e os alimentos também que contêm o sal dentro deles de uma forma escondida, vamos dizer assim. Mas nem sempre, não é que todo diabético vai ser hipertenso e nem todo hipertenso vai ser diabético, né? Mas às vezes acontece as duas relações. Mas isso quando você já tem muitas vezes uma probabilidade maior de desenvolver outras doenças também. Então, exemplo, a insuficiência renal crônica, né? Então, o paciente tem insuficiência renal crônica, é diabético e é hipertenso. Tem a síndrome metabólica, que pode ter aumento da circunferência abdominal, elevação de triglicerídeo, diminuição do HDL colesterol, que é o colesterol bom, que faz com que o nosso corpo tenha maiores proteções, tanto cardíacas também quanto de glicemia circulante, o açúcar circulante no corpo. E também a questão da circunferência abdominal, né? A circunferência da cintura, ela está dentro dos diagnósticos da síndrome metabólica. Porque a síndrome metabólica, Júlia, ela não é uma doença específica, certo. Ela é um conjunto de doenças. Então, 3 ou mais requisitos. Então, vamos dar um exemplo. Tem um triglicerídeo maior que 150. Uma circunferência de cintura maior que 90 para a mulher, por exemplo. E eu tenho um HDL reduzido, hipertensa e diabética, eu já tenho uma síndrome metabólica. Então, é um conjunto de fatores que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, o médico ele vai fazer essa associação e o paciente, além de todas as doenças, ele gera a construção de uma só, que ele é um paciente com síndrome metabólica. Entendi. E essa síndrome também pode acontecer em crianças? Não necessariamente, porque as crianças, elas têm geralmente uma elevação de pressão, já que a gente chama de uma hipertensão secundária. Então, a secundária é uma outra doença, muitas vezes de nascença. Entendi. Né? Então, algum problema ali genético ou metabólico que essa criança teve para desenvolver a hipertensão. Mas não necessariamente ela vai ter uma síndrome metabólica, é mais direcionada para o adulto mesmo, esse Entendi. diagnóstico. E quais são os sintomas da hipertensão? Bom, a hipertensão a gente vai fazer um diagnóstico, né? O médico ele vai solicitar que pelo menos uma vez, acima de 18 anos, faça a medição da pressão, né? A aferição dessa pressão pelo menos uma vez por ano. E se você tem já fatores de risco ou
genética, pai ou mãe hipertenso, também pode ter pelo menos 2 vezes essa medição. Entendi. Durante o ano. Então, a hipertensão, ela vai te dar, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor precordial, que é aquela dor no peito, vai ter, às vezes, uma visão turva, né, uma taquicardia. Então, tudo depende do indivíduo. E tem também a silenciosa, né, que o indivíduo ele não sente nada, ele vai passar por uma triagem, ou as nossas ações na praça, vai lá na praça, faz a averiação da pressão e descobre que está com a pressão elevada naquele dia. Mas para comprovar mesmo esse diagnóstico, o cardiologista ele sempre vai solicitar um exame mais específico, que a gente tem um dos mais específicos, que é a MAPA, a monitorização, da pressão ambulatorial da pressão arterial, que é aquela medição de 24 horas medindo a sua pressão. Entendi. Aí você vai levar para o médico, ele vai olhar e vai observar que teve em vários pontos, e principalmente na média total, na média das 24 horas, na parte de dia e na parte noturna, uma elevação da pressão acima de 135 por 85, 140 por 90, e mais ou menos assim nesse diagnóstico que ele vai oferecer. Entendi. A gente ouve muito que o sal é o grande vilão da hipertensão. Qual que é o limite aceitável de consumo desse produto? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala pra gente que são 5 gramas por dia. Então, o que seriam 5 gramas de sal, né? Seriam 5 tampinhas da caneta Bic, aquela azulzinha. Então, a gente coloca 5 daquela durante o dia. Mas lembrar também que tem o sódio, que é o que eleva mais a pressão, que a gente tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, Sim. em outros alimentos. Então, eu vou comer um industrializado, eu vou comer um fast food, vai ter uma elevação maior desse sal nesse conteúdo. E isso faz com que aumente esse sódio circulante, retém mais líquido e faz com que essa pressão eleve. Então, o sódio ele é o vilão para a hipertensão? Não só para a hipertensão, mas para os rins também, para o diabético também, para o cardíaco também, para o paciente que tem problema no fígado, né, de circulação. Então, a gente precisa ter o controle na ingesta do sal. Né? Não é porque eu não tenho fator de risco, que eu não sou hipertensa, que eu não tenho diabetes, que eu não tenho nenhum problema de saúde, que eu posso ter uma alimentação super rica em sal. Né? Então, alimentação mais salgada. Não, não é isso. A gente precisa ter um controle nessa ingestão, mesmo eu tendo uma saúde perfeita, sem doença nenhuma diagnosticada. E existe alguma dica para essa pessoa que precisa ela já foi diagnosticada com hipertensão? O que ela deve fazer? Qual que é a dica para essa pessoa? Então, ela foi diagnosticada com hipertensão. Então, primeiro, o médico ele vai passar as medicações que são importantíssimas. Então, lembrar que a hipertensão ela não controla somente com a alimentação, ela precisa da medicação, precisa da mudança do estilo de vida, que a gente bate muito na tecla. Então, o que é essa mudança do estilo de vida, Júlia? É eu melhorar a minha alimentação, o meu exercício físico, parar de beber ou tomar o mínimo possível de bebida alcoólica, parar de fumar. Esse não tem jeito, porque a bebida, a gente até pode organizar algumas idas suas e numa festa, por exemplo, o quanto que eu posso consumir. Entendi. Mas o cigarro não. O cigarro a gente tem que parar mesmo. É zero, né? Zero. E tomar essa medicação corretamente, nos horários certos, na miligrama certa, né, na quantidade certa. E fazer esse controle de medição também da pressão. Porque não é só eu tomar a medicação e fazer tudo isso e não conferir se essa pressão está sendo controlada ou não. Então, quando eu penso na mudança do estilo de vida, eu vou pensar numa alimentação mais saudável, incluindo, né, frutas, verduras, legumes. Pensar que fruta, verdura e legume tem uma quantidade interessante de potássio. Então, o potássio nas nossas artérias, ele faz a vasodilatação. Então, essa vasodilatação faz com que esse fluxo sanguíneo, ele passe com mais tranquilidade. Então, isso faz com que a pressão reduza. Mas, se eu tiver um problema renal, eu não posso comer tanto potássio assim. Entendi. Então, aí a gente precisa avaliar todo o perfil metabólico do paciente para realmente fazer as orientações. Então, o que mais? Vai comer fruta, vai comer verdura, vai comer legume, arroz, feijão, carnes, né? Então, as carnes, vamos pensar em carnes. Carne vermelha, ela tem uma quantidade grande e importante de
substâncias cancerígenas e também grande quantidade de gordura na sua composição, que isso faz com que entope as artérias e o paciente ele tende a ter, né, um acidente vascular cerebral, que é o AVC, tem um infarto, né? Então aí problemas de saúde um pouco mais agravantes. Sim. Por isso que a gente orienta pelo menos 3 vezes por semana essa ingestão de carne vermelha. As carnes brancas, como elas têm menos gordura, a gente pode comer um pouco mais. E o ovo, posso comer ovo? Pode comer ovo, mas nunca frito. Mas o que é o frito, Júlia? É um frito em imersão de óleo. Então eu faço um ovo mexido, ele não é frito, né? Então eu coloquei um fiozinho de óleo e fiz aquele ovo mexido. Perfeito, pode comer. Mas eu não vou substituir esse ovo junto com uma carne, por exemplo, no almoço. Então eu vou escolher ou comer o ovo ou comer a carne, porque os dois são fontes de proteína. E eu estou ingerindo 2 fontes de proteína e 2 fontes de gordura, porque o ovo também tem uma quantidade boa de gordura. Então a gente precisa avaliar e fazer, né, um plano alimentar correto com todas as quantidades que esse indivíduo tem que comer. Aí ele controla a pressão, controla as outras doenças, emagrece e tem uma qualidade de vida bem melhor. E a atividade física também influencia, né? Muito. O que a Organização Mundial de Saúde também orienta? A questão da atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Posso fazer 3 vezes de 50 minutos ou 5 vezes de 30 minutos diários. Mas quanto eu conseguir melhor fazer, melhor também a minha saúde vai, né, agradecer. Então, a caminhada, vamos fazer a caminhada, 50 minutos, 40 minutos todos os dias, né? Lembrar que os educadores físicos vão dizer melhor do que eu isso, mas uma roupa mais leve, um tênis adequado nos pés para poder fazer essa atividade física. E lembrar, né, as donas de casa que os nossos serviços de dona de casa, lavar, passar, cozinhar, não é considerado tanto atividade física. A gente precisa ter atividade física no momento de lazer, né, de reflexão, de parada, de pensar. Então, aquele momento seu. Porque quando a gente está em casa fazendo, né, a atividade, a gente está pensando em várias coisas. Então, a gente não está, relaxado. Não, a gente está lá mais tenso muitas vezes, porque eu tenho um almoço para terminar, tenho uma coisa para fazer, eu tenho que sair. Então, isso a gente não considera como atividade física. Até porque o estresse também é um fator que influencia, né? Muito, muito. Então, eu tenho muitas vezes uma elevação de pressão por um estresse, né? Então, recebi uma notícia não muito agradável, fiquei muito nervosa hoje com algumas coisas que aconteceu durante o meu dia, estou passando por várias dificuldades no meu trabalho. Então, isso faz com que gere esse estresse. E esse estresse, ele vai fazer com que minha pressão suba, né, que o meu metabolismo todo desregule, não só a pressão. Tá joia. Letícia, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem pro intervalo, mas não sai daí não que a gente já volta, tá? Pessoal, o Viver Bem de hoje está de volta. A gente está recebendo a professora Letícia Baruffi, que também é nutricionista aqui da Unifev, e a gente está falando sobre hipertensão. Professora, a hipertensão ela pode aparecer mais em homens e mulheres ou é a mesma coisa? Tem um grau de equidade aí, né? Então, tanto mulher quanto homem pode desenvolver hipertensão. Geralmente mais nos homens, por conta do estresse também, do estilo de vida. Mas nas mulheres também pode ocorrer. E ocorre mais casos de hipertensão na gravidez, né? Como é que funciona isso? Na gravidez, durante o pré-natal, por que é importante o tanto pré-natal, Júlia? Porque a gente pode detectar nesse pré-natal desde o diabetes gestacional e também da hipertensão. Então, na pré-eclâmpsia, que é somente a elevação da pressão durante a gestação, vai controlar com alguma medicação, porque isso pode também afetar o desenvolvimento do bebê. Mas quando essa gestante, caso ela convulsione durante o final ou no meio da gestação, é importante que ela tenha um acompanhamento muito mais direto, porque aí já virou a eclâmpsia, que é uma gravidade aí grande, tanto de risco para ela quanto para o bebê. Então a elevação ela pode acontecer sim,
por conta também do aumento do fluxo sanguíneo, que a gente sabe que é uma grande elevação aí, a metabolização da mulher, ela modifica totalmente a fisiologia por conta do desenvolvimento desse bebê. Então, a elevação da pressão ela também pode ocorrer. Por isso que a gente faz a averiação toda vez que a gente vai na consulta do pré-natal. Entendi. E falando sobre a quantidade de sal na gestação, como é que funciona isso? É a mesma orientação para o hipertenso normal, tá? Mas a gente vai ter um cuidado um pouco maior. Geralmente a dieta dessa gestante ela é muito hipossódica. Se ela não precisar ficar internada por conta desses controles pressóricos, né? Então vai ficar fazendo a verificação da pressão o tempo todo para observar se não está tendo risco nem para ela nem para o bebê. Mas a alimentação super regrada mesmo, bem balanceada, com nutricionista por perto, né? Avaliando quase todo dia a ingesta dela. A gente sabe que muitas pessoas têm aquela pressão controlada, né? Aí teve um dia que ficou um pouco acima do que já era normal. Quando que essa pessoa tem que repetir de novo? E se de novo der alterado, quando que ela tem que procurar um especialista? Então vamos pensar. Eu faço medicação, né, uso da medicação, eu faço atividade física, só que hoje minha pressão está elevada. Aí a gente começa a pensar, tomei a medicação correta? Porque às vezes esquece, né? Então isso não pode acontecer. Tive uma boa noite de sono, estou muito estressado no meu trabalho, está acontecendo alguma coisa que está mexendo comigo, ganhei peso, que é importante, ou do nada ela teve um pico elevado. Então, um pico elevado, que não seja um grau 3, por exemplo, 220 por 190, um exemplo, tudo bem, eu vou procurar uma emergência, né? Uma ajuda médica. Agora, se isso persistir todos os dias, eu preciso voltar no meu cardiologista, porque às vezes alguma medicação eu preciso fazer uma otimização da quantidade tomada por dia. Então, precisa procurar sim sempre o pronto-socorro, né, a emergência ou seu médico de confiança. A gente não pode deixar de fazer o acompanhamento médico e nutricional quando se tem algum problema de saúde. Porque se eu controle, se está controlada, tudo vai sair bem. É vida normal, qualidade de vida. Se caso comece a ter outros picos, aparecimento de outras doenças, eu vou prejudicando os outros órgãos. Então a hipertensão ela vai prejudicar os olhos, vai prejudicar o próprio coração, os vasos sanguíneos e também os rins. Então aí o rim vai falar com a gente e as progressões das doenças renais para o hipertenso, elas não são muito boas, né? Então a gente vai ter doenças associadas a isso que vai deixar a qualidade de vida desse indivíduo um pouco menor. Em relação à medicação, a gente sabe que é uma coisa contínua, né? Sim. Que deve ser para a vida toda. Sim. Muita gente, quando vê que está controlado, para de tomar, né? Aí quando eu paro de tomar, os outros problemas vêm, porque a gente não enxerga internamente o que está acontecendo. Sim. Então, ela só está controlada porque eu tomo a medicação e tenho alimentação controlada também. Agora, eu parei de tomar medicação, isso vai prejudicar. Não pode, não dá. Quais são as doenças que a hipertensão causa que são, assim, gravíssimas? Vamos pensar. O infarto, o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, a pessoa pode até falecer, né, virar óbito, dependendo do grau do infarto, dependendo do grau do AVC. E também as doenças renais, que são importantes, né? Então, esse paciente ter a falência do funcionamento dos rins e precisar de uma diálise para o resto da vida. Então, a questão também ocular, então a pressão do olho pode estar envolvida nisso. E os vasos sanguíneos, que vão ficando mais rígidos. Então, vamos pensar que o nosso vaso ele tem que ser elástico, Júlia, para bombear esse sangue fluir. Quanto mais rígido esse vaso, mais difícil empurrar esse sangue, principalmente até a periferia. Então, essa rigidez arterial, ela está muito envolvida com a idade, com a obesidade e também com a hipertensão. Então, tem que cuidar. É por isso que muita gente começa a sentir aquela dor no olho e aí já pensa, nossa, pode ser pressão alta. Pode sim. E por que isso acontece? Porque essa pressão, ela faz com que esse olho, ele tenha
um aumento, a gente vai precisar ter um aumento aí do enxergar. Então, isso também dói. E as enxaquecas, né, Júlia? Então, a enxaqueca advinda da elevação da pressão, ela também ocorre. Entendi. Então, precisa controlar muito bem essa hipertensão. E para controlar, são aquelas dicas que você já deu no primeiro bloco, né? Alimentação, atividade física. Isso. A gente tem uma dieta específica para tratar a hipertensão, que é a dieta DASH. Então, a dieta DASH ela foi desenvolvida em 2001, num estudo muito grande, e ele foi detectado que eu melhorando a ingesta de alguns alimentos associada à atividade física, havia reduções dos níveis pressóricos muito importantes, muito significativos. Então, o que a dieta DASH ela fala? A dieta DASH é uma abreviação da dieta que ela para a hipertensão, que ela controla a hipertensão. Certo. Então, por isso que vem o nome de DASH. Comer cereais integrais, então, consumir dentro da alimentação diária aveia, o arroz integral, uma granola sem açúcar. Pensar também nas linhaças, nas chias. Então, eu vou colocar essa associação dos cereais integrais, mais as frutas, as verduras, os legumes, pelo menos 3 porções de frutas por dia. Mas, Letícia, o que é uma porção de fruta? É uma laranja, é uma banana, é uma maçã. Não é a melancia inteira, né? Não é o melão inteiro. Então, a gente também precisa ter a quantidade específica. Consumir pelo menos meia xícara durante a semana toda de castanhas, as oleaginosas, então amêndoas, castanha do Pará, do caju, avelã, macadâmia, semente de girassol, semente de abóbora, que é ótima também. Além da alimentação controlada no sal, né, na ingestão de sódio dos alimentos industrializados. Porque quando eu penso em alimento industrializado, eu penso em alimentos que eu tenho que abrir pacotes. Então, tudo que eu vou abrir pacotes, que eu vou ter que cortar alguma coisa lá dentro, precisou ter um pouco mais de sódio para conservar aquilo. Então, vamos pensar no milho enlatado. Então, o milho enlatado fica na prateleira muito tempo. E quando a gente compra o milho em espiga, uma semana na geladeira ele já está com cheirinho de azedo. Sim. Então, para ele ter aquela água, ficar naquela água, dentro daquela lata por longo período, precisa de uma quantidade de sódio maior. Porque essa é a intenção do sódio na indústria, é aumentar o tempo de prateleira, a validade desse produto. Então, eu vou consumir esses alimentos industrializados, sempre pensar, por que não comprar um milho? Por que não pegar uma ervilha fresca? Por que não consumir, em vez dos lanches, das lasanhas, né, das preparações prontas, eu tentar fazer e até ver como que eu me saio na cozinha, né? Porque é um momento, às vezes, até de relaxamento para a gente fazer alguma comida. E comer bem, né? Então, comer bem não é comer caro. Isso, a gente tem que desmistificar isso. Ah, porque a nutricionista só me passa alimentos caros. Não, a gente não passa alimentos caros, a gente passa qualidade de alimentos. E muitas vezes isso não é caro. É o tempo que a gente tem, que às vezes é curto, para montar tudo isso. Então, vamos retornar. Os cereais integrais, as frutas, verduras e legumes, as castanhas, que são as oleaginosas, e também os leites e queijos semi-desnatados ou desnatados. Então, a gente chama dos queijos magros, né? Então, eu não vou comer o queijo muito amarelo. Quanto mais amarelo, mais gordura tem. Então, isso a dieta DASH, ela bate muito na tecla. E a atividade física, que eu já falei no primeiro bloco, 150 minutos pelo menos por semana. Mudei o estilo de vida, tomei medicação, emagreci, pronto, pressão controlada, paciente bem, com grande qualidade de vida. E qual que seria uma dica para substituir o sal na hora de fazer um tempero de uma salada, de alguma carne, alguma coisa assim? Júlia, a gente tem uma receita que a gente passa sempre nos eventos, né, que a nutrição está participando, e também que é simples e fácil de fazer. Trouxe até aqui para a gente ver. É o nosso sal de ervas. Então, em vez de comprar aqueles temperos prontos, quanto mais tempero pronto eu vou colocar, quantidade de sódio que tem nos tabletinhos ou nos sachês é a quantidade que eu preciso por dia de sódio. Então, é muito sódio dentro daquilo. Ah, mas eu gosto tanto, o feijão fica com outro sabor, a carne fica com outro sabor. A cor, né? A cor fica diferente, faça o sal de ervas. Aqui nesse salzinho,
é a mesma quantidade de sal, a gente vai pôr de ervas frescas. Salsinha, cebolinha, orégano, alecrim, manjericão, o que você gostar. Então você vai pegar uma xicrinha de café de cada um, pegar o sal ou sal grosso, tanto faz, triturar, mexer muito bem, colocar nos vidros e utilizar. A gente vai ver que tanto o cheiro quanto o sabor do alimento vai ficar muito parecido com aqueles lá do mercado, que faz muito mal para a saúde e a gente não sabe, porque está embutido, não está escrito de forma explícita, né, no conteúdo. E às vezes a minha orientação também não chegou até mim, então eu não sei que aquilo lá faz tão mal para mim. Mas agora vocês já sabem. Lê, a gente está encerrando o programa de hoje, mas eu agradeço a sua presença aqui. Queria que você encerrasse deixando um recado para o pessoal de casa. Então, pessoal, o que eu posso deixar para vocês hoje de mensagem? Qualidade de vida a gente faz através de uma alimentação adequada, mais exercício físico e sempre procurar, né, fazer o check-up anual. Precisa ir no médico para a gente fazer os exames, Júlia, e também tudo aquilo que for para nossa saúde permanecer melhor. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Nada. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas a gente já tem um encontro marcado na semana que vem, viu? Beijos e saúde!